Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Vamos falar do remake de O Corvo. E olha, se você ainda não viu o filme, não se preocupe. A nossa análise vai ser tão desgraçada que você vai acabar entendendo tudo sem nem precisar perder seu tempo com essa coisa medíocre e infeliz que fizeram. Então prepare-se para uma jornada épica pela ruína cinematográfica. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Bora trabalhar então. Para começar, vamos fazer um pequeno resumo da história para quem está meio perdido. Nos quadrinhos, o Corvo apareceu pela primeira vez em 1989 numa história curta onde ele encontrava um criminoso e perguntava a ele onde estavam os assassinos da noiva falecida. Isso serviu de base para o filme de 1994, um verdadeiro clássico cult estrelado pelo eterno Brandon Lee. A história começa em 30 de outubro, a chamada Noite do Diabo, em Detroit. Nessa noite, Eric Draven e sua noiva Shelley Webster são assassinados pela gangue de T-Bird, a mando do chefão Top Dollar. Um ano depois, Eric retorna dos mortos, despertado por um corvo, e começa uma sangrenta e impiedosa vingança contra os criminosos que o mataram. O Corvo é um retrato da época em que nasceu. É gótico, é escuro, é exatamente igual ao quadrinho que o inspirou. O filme, por mais que eu tenha uma memória afetiva, é datado e tem algumas coisas que só de olhar eu já imagino um jeito diferente de fazer. Também é o filme onde o Brandon Lee morreu. O filho de Bruce Lee foi atingido por um fragmento de bala que estava em uma das armas cenográficas usadas pelo ator Michael Massee, que fazia o papel do fanboy. Como eu disse antes, o filme é datado. Mas a história, por mais simples que fosse, tinha um potencial imenso para ser refeita nos dias de hoje. A combinação de tragédia, vingança e uma estética gótica fez do filme um marco na época. A morte do Brandon Lee durante as filmagens só acrescentou uma camada mística ao filme, tornando a produção ainda mais lendária. Então, em 2008, surgiu a ideia de fazer um remake. Eu não sou contra. Eu acho que, se for bem feito, um remake só agrega a mitologia de um filme e pode gerar, inclusive, uma franquia de sucesso. Essa era a ideia. O problema é que, na esmagadora maioria das vezes, o remake avacalha com o legado do original. E isso acontece exclusivamente por conta da incompetência de diretores, produtores e roteiristas, que não são capazes de tirar a cabeça do buraco onde fica a própria bolha e enxergar a realidade avassaladora do mundo ao seu redor. E foi isso que aconteceu com o remake de O Corvo. Em 2008, Stephen Norrington estava encabeçando o remake que avançou aos trancos e barrancos com elenco e produção mudando ao longo do tempo. E em um certo momento, até o Jason Momoa estava ligado ao filme. Em abril de 2022, quando o diretor inglês Rupert Sanders, de Branca de Neve e o Caçador e Ghost in the Shell, se aliou ao roteirista Zach Bailin, que tem no currículo filmes como King Richard e Gran Turismo, tudo levava a crer que viria algo realmente bom. Por mais que os filmes do Sanders não fossem obras-primas, o fato do Bailin ser o roteirista deu uma animada. Mas se você acha que a combinação de uma franquia dourada e um diretor questionável é uma má ideia, você está coberto de razão. Para o papel de Eric Draven foi escalado Bill Skarsgård, de It, A Coisa. Mais um ponto que animou a gente para o filme, afinal é um bom ator para pegadas mais sombrias. Para o papel de Shelley Webster, que foi um pouco mais desenvolvido na nova versão, foi escolhida a atriz e cantora britânica Thalia Debre Barnett, também conhecida como FKA Twigs. Eu não sei de nada que ela tenha feito como atriz antes desse filme e essa era a única aposta arriscada do filme até então. É muito improvável, mas a impressão que eu tenho é que esse filme foi feito só para perder dinheiro. Ou isso, ou o nível de incompetência está batendo no teto. Não é possível o que fizeram com uma história que já estava pronta. Não precisavam inventar nada, era só fazer melhor. Sabe que quando a gente pega um desenho que está pronto e vai desenhar para tentar fazer melhor? Era a mesma coisa. Nem isso conseguiram fazer. Era para copiar, e nem copiar eles conseguiram. Aparentemente, quando algo é bom demais, a única opção de Hollywood é destruir o troço e ver se conseguem transformar em algo medíocre. Vamos começar pelo básico, a premissa do filme. Eric Draven agora é um rockstar que volta dos mortos para se vingar. Até aí, basicamente, é a mesma ideia do primeiro filme. Mas claro, a tentativa de adicionar um toque moderno e emocional acabou resultando em uma mistura de confusão e desrespeito ao material original. O novo Eric Draven não está só atrás de vingança, ele está tentando também trazer a Shelley de volta à vida. Ou seja, além de ser um vingador sombrio, ele também quer ser um necromante. Olha que lindo. O filme tenta adicionar camadas e complexidade ao personagem, mas o que a gente tem é uma sobrecarga de drama e uma trama que mais parece uma tentativa desesperada de encontrar uma identidade. O filme tenta misturar elementos de terror, ação, drama, mas o resultado final é um emaranhado de clichê, de tentativa maluca de ser profundo. As cenas de ação estão cheias de efeitos visuais exagerados, como se tentassem compensar a falta de substância com uma explosão de pixels.
É como se o filme estivesse tentando criar uma nova linguagem visual, mas só conseguiu um desastre estético. A tentativa de criar uma atmosfera sombria e misteriosa é totalmente arruinada pela execução ruim do filme. Vamos falar dos atores, começando com Skarsgård como Eric Draven. Não é que Skarsgård seja um ator ruim, ele até fez um bom trabalho em outros papéis, mas ele simplesmente não tem a presença necessária para carregar um personagem tão icônico. A comparação com Brandon Lee é inevitável e, sinceramente, Skarsgård não chega nem perto. O Eric Draven dele é mais um lamento do que um ícone sombrio. E a performance do cara parece uma tentativa desesperada de capturar algo que simplesmente não tá lá. FKA Twigs como Shelley Webster, é um pouco injusto criticar a atuação da menina se a gente considerar que o roteiro não dá muito espaço para qualquer desenvolvimento de personagem. O que ela entrega é uma performance que tenta ser emocional, mas acaba sendo mais uma peça de teatro amador. A falta de química entre ela e o Skarsgård é palpável, e a tentativa de criar uma conexão profunda entre os personagens é um fracasso retumbante. Se você esperava uma relação de tirar o fôlego, pode se preparar para uma decepção. A relação entre Eric e Shelley no primeiro filme, por mais que tenham sido 2 minutos de flashbacks, era muito mais palpável do que a ausência total de química no remake. E agora vamos falar do vilão. Ah, o vilão. Se você estava esperando algo memorável, mesmo que remotamente similar ao Top Dollar de Michael Wincott, pode se preparar para uma das maiores decepções do filme. O vilão é um clichê ambulante de vilão de quadrinhos, com um arco de história tão previsível quanto um dia de sol numa praia tropical. O personagem é um estereótipo sem profundidade, sem originalidade. A motivação do cara é tão rasa que dá para ver o fundo. A trama tenta fazer você acreditar que ele é uma ameaça formidável, mas o que a gente tem é um vilão que mal consegue causar um impacto real. Em vez de uma presença ameaçadora, o vilão é mais um boneco de areia jogado no meio de uma história que não sabe para onde ir. As tentativas de desenvolver o personagem são tão patéticas que só servem para aumentar o tempo de tela sem agregar nada de valor. O vilão não é assustador, ele não é interessante, ele é só um obstáculo que Eric Draven precisa superar para terminar a sua missão. E o que é pior, ele nem mesmo é um obstáculo digno. Se você pensou que o roteiro poderia salvar o filme, lamento informar que o troço é uma verdadeira bagunça. É como se alguém tivesse jogado várias ideias aleatórias em um liquidificador, batido e despejado no roteiro. O resultado é uma produção que parece estar constantemente perdida. O filme tenta ser um épico de vingança e tragédia, mas o roteiro é tão confuso e mal estruturado que só faz a gente querer passar o tempo assistindo vídeo de gatinho na internet. O ritmo é um dos maiores problemas do filme. As cenas se arrastam sem motivo e o filme se estende muito mais do que deveria. O que poderia ser uma narrativa empolgante se torna uma tortura sem fim, com cenas que parecem estar ali só para encher linguiça. Em vez de uma história envolvente, a gente ganha uma sequência de eventos desconexos que só faz o espectador se perguntar quando essa tortura vai acabar. Para não ser totalmente contra o filme, os efeitos especiais até que são decentes. Se você conseguir superar o desastre geral do filme, pode até apreciar algumas das cenas de ação e efeitos visuais. Mas claro, se o enredo e a atuação são uma bagunça, nem os efeitos especiais mais brilhantes conseguem salvar o filme. É como colocar farol de xenon num Romizeta, continua sendo um carro feio, só que um pouco mais ajeitadinho. O filme tenta ser profundo, sobre luto, sobre vingança, mas o que a gente consegue é um drama que se sente forçado e falso. Em vez de uma exploração genuína dos sentimentos de perda, de vingança, a gente tem um desfile de clichês e momentos dramáticos que não têm ressonância. É como se eles estivessem tentando pegar uma história que já era potente e transformar ela em uma peça de teatro exagerada. E, óbvio, não funcionou. A tentativa de aprofundar o drama só faz com que o filme pareça ainda mais artificial e distante. As cenas que deveriam ser emocionantes acabam sendo só um desfile de lágrimas falsas e monólogos do tamanho de um bonde. O filme tenta forçar uma conexão emocional com o público, mas o resultado é só um esforço desesperado que não atinge o alvo. A profundidade emocional que poderia ter sido alcançada é perdida completamente em meio a um mar de clichês e diálogos mal escritos. E aí agora a gente vai falar da cena final. Se você achou que o filme estava ruim até aqui, espera aí um pouquinho para ver o final. A cena do final é um exemplo perfeito de como um filme pode se arrastar até a linha de chegada e depois tropeçar antes de atravessar. A gente tem uma tentativa de clímax que parece mais uma piada de mau gosto. O vilão solta uma linha filosófica sobre o que o Eric se tornou, e eu só consigo pensar no tamanho da burrada que foi terem feito esse filme. Em vez de uma conclusão poderosa, a gente tem um final que é tão anticlimático quanto uma fogueira que apaga antes de começar. A tentativa de criar uma conclusão dramática só faz com que o final pareça ainda mais insatisfatório. Em vez de um clímax emocionante,
a gente tem uma sequência final que parece mais uma tentativa desesperada de resolver a história sem realmente entender o que estava acontecendo. A sensação final é de uma grande decepção, como se o filme estivesse tentando se salvar no último minuto e falhando miseravelmente. Em resumo, o remake de O Corvo é uma tentativa fracassada de ressuscitar um clássico. O filme é uma bagunça de ideias mal executadas, atuações medíocres e uma trama que se perde em meio a um caos de clichês e diálogos sem graça. Se você está pensando em assistir, pense 2 vezes. A melhor parte do filme é quando ele finalmente acaba e, honestamente, a única coisa que vale a pena é a sensação de alívio ao sair da sala de cinema. Se você valoriza o seu tempo e a sua sanidade, talvez seja melhor pular esse remake e manter o clássico original como seu único contato com o Corvo. O remake é uma tentativa lamentável de reviver algo que já estava perfeito do jeito que é. Então, se você gosta do seu cinema como eu gosto do meu café, forte, direto e sem adições desnecessárias, então esse remake é como aquele café fraco e aguado que você tenta evitar a todo custo. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fiquem todos com Deus.